Olá, amigos! Carnaval acabou, né? Estamos já em final de fevereiro. Hoje é 24, amanhã é 25. Começam, para mim, aqui no Rio de Janeiro, as competições esportivas. Então amanhã eu e a Mergulhinha estaremos competindo na primeira etapa fluminense de tiro de defesa tático. Na segunda-feira, como eu já anunciei, vai ter uma live com o Luiz Matos, de Joinville, Santa Catarina. Ele vai falar do excelente sistema de gestão SCM Fire que os principais clubes de tiro e lojas de artigos de armas e munições utilizam no país. Se você conhece algum dono de loja ou clube de tiro que não tenha esse ou não conheça esse sistema SCM Fire, era bom ele assistir, porque o Luiz Matos dará um monte de explicações sobre funcionalidades. Bom, março está chegando. O Brasil, eu não preciso dizer, ele já é de esquerda desde os anos 20, 30, intentona comunista de 35. Muitas vezes o Partido Comunista estava na ilegalidade, mas nunca deixou de se organizar. Ele trabalhou, ele sabe trabalhar na clandestinidade. Se infiltrou nas escolas, no exército. Está pensando o quê? Se você... Bote depois nos comentários se vocês querem que eu fale sobre... Eu vivi 64. Né? Eu vivi 64. Era tenente novinho de artilharia. E vivi. Então, muito dessas autoridades que depois se candidataram e apareceram na República, na verdade eram terroristas, assassinos, assaltantes de bancos e outros crimes. Mas é impressionante. A esquerda mata, estupra, faz um monte de besteira, silêncio profundo. Alguém da direita dá um espirro, um escândalo. Por exemplo, Coronel Ustra, todo mundo chama ele de torturador. E não... Gente, não adianta você querer falar em Ustra, porque o cara da esquerda, você vê jovem. Ou seja, se o cara é jovem, ele não viveu aquela época, não sabe de nada, é apenas lavagem cerebral. A esquerda vive de lavagem cerebral. Se você fala no nome do Ustra para algum jovem comunista, vou chamar de comunista, que negócio de esquerda é coisa de hipócrita. Eu não sou hipócrita, vocês me conhecem, sabem como é que eu sou. Aliás, não sei nem se vão deixar esse vídeo ir para frente. Do jeito que a censura... Nego reclama do governo militar, chamam de ditadura militar aquele regime que eu chamo de contra-revolução. Se vocês quiserem que eu conte essas histórias do que aconteceu em 64 e antes de 64, as tentativas comunistas de tomada do poder, é só colocar aí na descrição, se houver interesse de todo mundo, não me custa nada. Eu já estou velho, não vou viver muito mesmo. Se vocês não aproveitarem minhas memórias agora, caput. Inês é morta. Eu tenho muitos livros de cabeceira. Um deles a Mergulhinha está procurando, que eu não acho, que é de um comunista intelectual muito importante antigamente, que era o Jacob Gorender. Não sei se é Gorender ou Gorender, não sei como é que pronuncia. Tô pronunciando como se lê. Jacob Gorender. Luta nas Trevas, alguma coisa nas Trevas. Durante a minha juventude, digamos assim, há muitos anos, era meu livro de cabeceira. Aí você vai dizer, ué, mas você é da esquerda? Não, não sou. Mas a gente tem que conhecer o inimigo. Então meu livro de cabeceira era do Jacob Gorender, que é uma estrela. Sempre foi. O cara é perigoso. E um gramscista de primeira categoria. Hoje, se você perguntar o que é que eu estou lendo, eu voltei a ler A Verdade Sufocada. É emocionante,
livro do meu amigo Carlos Alberto Brilhante Ustra, Cabu, para os amigos, para os íntimos, como eu. E Coronel Ustra, principalmente para a esquerda revoltada, chama ele de terrorista. Porra, ele é um cara tímido. Primeiro que ele era major quando estava no DOI-CODE, chefiando o DOI-CODE. E quem conhece a hierarquia do Exército sabe que major é uma daquelas funções, né? Não é função, é um posto, né? É um posto na hierarquia do oficialato. É um oficial superior, é o primeiro dos três, né? Você tem subalternos, os dois tenentes, primeiro e segundo tenente. Tem um capitão que é um oficial intermediário. Na Marinha é capitão-tenente e dá serviço igual aos tenentes. Chamam na Marinha o capitão-tenente de tenente, porque lá capitão já é oficial superior, que é o capitão de corveta, fragata e mar e guerra. No Exército é diferente. No Exército quem tira serviço de oficial de dia, essas coisas, são os dois tenentes, que são chamados de subalternos, né? Na minha artilharia, subalternos da bateria. Por quê? Porque na artilharia, a unidade grande chama grupo, que na infantaria vocês conhecem como batalhão. Então o batalhão da infantaria na artilharia chama grupo. Logicamente, as companhias de infantaria na artilharia chama bateria. E depois vem os pelotões de infantaria, que na artilharia chamamos de seção. É nomenclatura. Tá vendo? Meu canal é cultura. Cultura é uma coisa importante, né? Eu acho que não custa nada a gente saber as coisas certas, ainda mais num mundo onde a imprensa, os jornalistas são burros e não entendem nada e só dizem besteira. É bom a gente dar um pouco de informação para ver se eles se criam. Então, como eu disse, voltei a ler. Por quê? Porque minha memória já foi embora, gente. Estou com 76 anos, vou para 77. Eu nasci em 7 de novembro de 45. Faça as contas. É 77. É. 45. 70, vou para 78. Caraca. Não sei se eu chego lá, né? É só em novembro. Vamos ver. Fica aí na torcida. Se eu chegar até novembro, a gente faz uma festa. E aí eu voltei a ler. Estou ainda no começo, porque já esqueci muita coisa. E olha, é emocionante, impressionante. Se você não conhece esse livro, pela internet você compra baratinho. Tem sebo vendendo aí a preço de... Vale a pena. Vale a pena porque tudo que você ouviu falar, inclusive pela imprensa de hoje, é tudo mentira. Tá? Se vocês quiserem saber a verdade, já falei, deixa nos comentários. Vou correr o risco de que me prendam, me trucidem, tirem o meu canal do ar, me desmonetize. Todas essas coisas que os outros correm, vou correr o risco na tentativa de, pelo menos aos meus amigos, eu mostrar a verdade. Aqui nesse canal, a única coisa que a gente tem como lema é a verdade. Vocês veem que desde o primeiro dia eu digo que um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Podem me chamar de feio, me chamar de barrigudo, do que você quiser, jamais vão poder me chamar de mentiroso. Um livro que inclusive quem recomendou para mim foi o Paulo Figueiredo, que eu acho que todo mundo conhece, foi exilado, está em Miami não, está na Flórida, mas não está em Miami não. Mas ele era da Jovem Pan, foi obrigado a ser demitido porque estava atacando esse governo comunista e por aí vai. Esse livro aqui é muito interessante. Soldados da Pátria é uma análise profunda do papel central representado pelo Exército Brasileiro durante o período de formação da República Velha. O autor empreendeu uma pesquisa meticulosa para nos mostrar, como ninguém fizera até então, a dinâmica do desenvolvimento do Exército e a complexidade de sua relação com os setores da Polícia Civil. O próprio Hélio Gaspari, que inclusive é de esquerda, ele também escreve aqui alguma coisa.
o Exército foi o ator institucional mais importante na política brasileira do século XX. E esse livro faz uma análise até hoje a mais incisiva e completa de como os oficiais lutaram entre si, fizeram alianças-chave com líderes civis para se tornar uma força tão influente. American Story Review. Há poucos trabalhos sobre o assunto e este é disparado melhor. Hélio Gaspari, 6 de junho de 2004, Folha de São Paulo e O Globo. Então, é outro dos livros que ainda não li, estão na lista. Um livro que eu li muito, porque ele destrincha o governo militar, que vocês chamam de ditadura, nunca foi ditadura. Ditadura é o que nós temos hoje. Hoje nós temos uma ditadura. A gente não pode falar, não pode pensar. Aqueles caras de 8 de janeiro que estavam no QG do Exército foram traídos e enfiados num ônibus, que disseram que o ônibus era para tirar eles dali. Na verdade, o ônibus foi para levar todo mundo preso para Papuda. Primeiro campo de concentração brasileiro. Que vergonha! O Brasil, que tanto condenava no passado as ações nazistas e os campos de concentração do Holocausto, agora, em 2023, em pleno governo Lula, criou o seu primeiro campo de concentração. Isso é muito triste. Não há observância das normas de direito, preceitos legais, advogado não tem acesso, a família não consegue saber, a imprensa não se interessa, e os pobres coitados, o pessoal da esquerda, né, os terroristas que tomaram conta do governo, com orgulho dizem que tem 1000 presos, são 900 e sei lá quantos, campo de concentração. Mas uma coleção de 4 volumes que eu sempre li. A Ditadura Envergonhada foi o primeiro livro do Hélio Gaspari. E aí começa a falar sobre o governo militar. O segundo livro dele, A Ditadura Escancarada, fala do AI-5, etc, etc, etc. Depois, o terceiro livro é A Ditadura Derrotada. Tá? Muito interessante. Todos eles são interessantes. É a história daquele governo de 65, 64, do Castelo Branco até Figueiredo, até 85. E o último foi A Ditadura Encurralada. O magistral compromisso do jornalista com os fatos evidencia ainda mais a necessidade de se abrirem os arquivos da história. Golbery do Couto e Silva, Eminência Parda do Geisel. Eu me lembro que quando o Hélio Gaspari estava estudando e montando esse livro com assessoria de um monte de estudantes, etc., de jornalismo, ele conseguiu com o Golbery uma caixa com 5.000, porque o Golbery e o Geisel trocavam muito bilhetinhos. Então tinha uma caixa com 5.000 bilhetinhos que tiveram que ser classificados, estudados. Então, uma vez o Monteiro, meu grande, é mais do que amigo, o Monteiro é um parceiro. Quando ele era presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, eu era um dos vice-presidentes. Tinham 2. Um em Brasília, para cuidar de assuntos, que a gente estava no Rio de Janeiro, e eu era o que ele chamava de ala. Aquilo que ele não podia fazer, ou não podia, compromissos que ele não podia ir, me mandava. Então, eu como ala do Monteiro no CNOR, depois que eu saí da presidência da AORE, Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, o Monteiro, né? Ele é o patrono, aliás, é o único patrono vivo. Normalmente as armas, todo mundo, Marinha, Exército, herói, todo mundo escolhe patrono algum herói morto. E o Monteiro, por ter criado o CNOR e ficado 20 anos direto como presidente, só acho que em 2017 que ele passou para o Rogerinho, e hoje é o Martins de Curitiba, Rogerinho Recife, Rogério, né? A gente chama de Gerim, excelente, foi um cara brilhante, como organizou, um cara muito organizado, organizou uma série de bibliotecas de informação que estão no site do CNOR até hoje. E hoje é o Martins de Curitiba, que eu
pessoalmente, ajudei a eleger. Foi uma briga feia. Eu não queria me meter nisso, já tinha me afastado, mas quando eu vi que o negócio estava descambando para um candidato que não ia manter as nossas tradições, ia mudar tudo, eu entrei no circuito e, graças a Deus, eu tenho prestígio. Vencemos, foi 24 não me lembro quanto foi a eleição, não. Não sei, mas ganhamos de capote. Acho que votos contra foram 4 ou 5 só. Então, viva Martins. Mas o que eu quero dizer... Tem mais um livro complicado de ler. Olha a grossura do bicho. Deixa eu ver se aqui diz quantas páginas tem. 921 páginas. Cara, isso aqui você não adianta que você não vai conseguir achar. Pode tentar pela internet. Orville. Orville é livro ao contrário. Durante o governo militar, vários oficiais começaram a juntar documentos, tirar cópia, né? Xerox naquele tempo era complicado, mimeógrafo. E distribuir entre alguns de confiança, General Lício Maciel, o próprio Ustra. Não conta para ninguém. Eu tinha uma cópia. Não sou importante, não sou ninguém, mas como eles achavam que os importantes podiam ser trucidados na época, eu tinha uma cópia do Orville. Mas, de qualquer forma, o Exército nunca permitiu que se publicasse durante o governo militar. Quando acabou o governo militar e começaram a aparecer essas mentiras e mudaram a história, né? Porque quem vence, quem assume o governo, bota a história do jeito que quer. Agora, vocês vão ver. O governo Lula vai mudar a história, vai mudar tudo, vai escrever do jeito que eles querem. De repente, troca até as cores da bandeira. Problema de vocês que votaram. Eu não pode me culpar disso. Mas então aí, o Coronel Lício Maciel, aliás, tem a dedicatória dele do livro para eu. Ó, tá vendo? Tem a dedicatória. Lá no Clube Militar, aqui do Rio de Janeiro, ali na Ceilândia, foi lançado esse livro. General Nery, trabalhou muito para a publicação desse livro, só que é grosso. Eu ainda não comecei a lê-lo. Lembro dos anos 70, 80, que algumas coisas eu já tinha lido da cópia que estava comigo, mas não era completa, né? Durante algum tempo me deram, depois eu me afastei digamos assim, da vida militar, se bem que nunca perdi contato com Ustra. Fico triste quando o nego fica chamando... O nego não conhece nada, não sabe nada, chamar Ustra de terrorista. Pô, pelo amor de Deus. A Joseíta, a esposa dele, ia para o DOI-CODE ensinar tricô e crochê para as presas. Eram presas políticas. Ele era o comandante do DOI-CODE do 2º Exército em São Paulo. Então, ele era um major. Uma vez eu fui a Brasília condecorar o comandante do Exército, o general Enzo Martins Peri, com a medalha da Ordem dos Cavaleiros do Esquadrão Tenente Vaz. Aliás, eram 2 os agraciados, general Enzo e o general Catão, grande artilheiro, general Catão, grande amigo. E, logicamente, ele era o comandante do Exército, eu não sou ninguém, apesar de ser o grão-mestre daquela ordem, por isso é que eu ia condecorá-lo. Fui eu e Monteiro. Nessas horas eu não tenho coragem de ir sozinho, aí é diferente. Em vez de eu ser o ala do Monteiro, eu carrego o Monteiro. Essas coisas que eu estou contando ninguém sabe, hein? Só eu e Monteiro. Né? Nunca comentei isso com ninguém, mas eu me lembro que tinha um major Bezerra, se eu não me engano. Major, que hoje deve ser coronel. Se eu troquei seu nome, desculpa. É a idade, né? Dizem que o cérebro de um velho como eu é igual a um queijo suíço, daquele queijo cheio de buracos. E os nomes próprios ficam nos buracos. Então eu consigo contar uma história inteira, esqueço o nome próprio. Então fica mais ou menos assim, ó. Você lembra aquele que ficava que fazia...
Então, desculpa, eu tenho que usar esses livros porque a memória já não ajuda, eu tenho que ler. E eu me lembro que, não me lembro qual foi o assunto, né? Eu estava, não, mas Major, o senhor? Eu falei, não, aqui no QG do Exército, que hoje chama Forte Duque de Caxias, naquele tempo ele chamava de Forte Apache. Quem é velho sabe do que eu estou falando. Aqui no QG, Major não existe. E, na verdade, é o primeiro cargo do oficial superior, mas não existe. Os majores mais aguerridos correm, vão para a ECM fazer curso de comando de Estado-Maior, para quando sair tenente-coronel já começar a comandar, etc. Outros ficam empurrando com a barriga, aí é que não existem mesmo. E eu estou dizendo isso porque o Ustra era major, gente. Era major, não mandava nada. Apesar de ser o comandante do OICOD, ele não mandava nada. Quem mandava era o general comandante do 2º Exército. Então, toda essa mídia que passou a vida inteira atacando e jogando processo nas costas do pobre homem, devia ter atacado o general comandante do 2º Exército. Nunca ninguém falou dele, ninguém sabe nem o nome dele. Nunca ninguém falou dele. O pobre do Ustra virou um estigma a ser combatido. E a esquerda sempre foi, desde os anos 30, 35, intentona comunista, a esquerda sempre foi organizadíssima. Sempre teve muitos intelectuais, estudiosos em seus quadros. E quando eles começam uma campanha de difamação, amigo, sai de baixo. Qualquer dia desse vocês vão começar a ouvir coisas horrorosas minhas, dizendo que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Que bom, eu já não consigo fazer mesmo mais nada. Como eu disse, se vocês quiserem que eu conte sobre 64, coisas que eu vivi e que estão nesses livros, é só vocês avisarem que eu não vou contar a história toda. Compre o livro e leia, mas posso dar algumas pinceladas. Por exemplo, todo mundo fala em AI-5. Né? Como é o cara do STF? Alexandre de Moraes. Cada um que fala em AI-5, ele já aprende dizendo que o cara é terrorista, não sei o que lá. Como se só houvesse o AI-5. Não. Se o A quer dizer ato institucional, AI é ato institucional. Se está no 5, é porque deve ter tido um 1, 2, 3 e 4. Não é lógico. Não é lógico. Então, vamos procurar para ver. Vamos procurar. Se tem que estar aqui no livro. Se tem que estar aqui no livro. Ova, do verbo ouvir. Ossa, por que ossa? Ossa lembra osso de cachorro. Tinha que ser ova, né? Mas tudo bem, eu não vou trocar o português não, que isso aí é coisa da anta. Eu não vou dizer qual é a página que eu tô. 116, 115. Porque eu tenho vários livros Cada ano o Ustra atualizava com informações e aí muda a numeração das páginas. E ele me dava de presente. Esse, por acaso, não tem dedicatório. Eu devia ter devolvido. Os outros todos... Não tem é o cacete, desculpa. Tá aqui a dedicatória do Cabu. Tá? Cabu pros íntimos. Para vocês, é Coronel Ustra mesmo, o terrorista. Caramba. Bom, vou ler um pedacinho só para vocês verem. AI-1. Tudo tem que começar com o primeiro. A revelia do Congresso, no dia 9 de abril de 1964, 9 de abril, quer dizer, a turma estava tomando posse, foi outorgado o ato institucional número 1, AI-1. Primeiro ato realmente contra-revolucionário. Se um dia quiserem saber por que nós militares chamamos de contra-revolução e os civis não, os caras da esquerda, e os burros que ouvem os caras da esquerda chamam de ditadura, deixa aí nos comentários que eu explico. Nele ficavam claras as justificativas da contra-revolução e as intenções do alto comando. Aí abre as aspas, porque o Ustra começa a copiar de algum lugar. O presente ato institucional só poderia ser ditado pela Revolução Vitoriosa,
representada pelos comandos em chefe das 3 armas que respondem, no momento, pela realização dos objetivos revolucionários cuja frustração estão decididas a impedir. Os processos constitucionais não funcionaram para desviar o governo que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país. Destituído pela Revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição de novo governo e atribuir-lhes os poderes e os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do poder no exclusivo interesse do país. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se acha investida, a Revolução Vitoriosa resolve, igualmente, manter o Congresso Nacional. Compara, estou falando de 1964. Compara com hoje. Congresso Nacional, estava lá, funcionando. Com as reservas relativas aos seus poderes constantes no presente ato institucional. Fica assim bem claro que a Revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste ato institucional, resultante do exercício do poder constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação. Então, isso é importante. Assina o ato Arthur da Costa Silva, general de Exército, Francisco de Assis Correia e Melo, tenente brigadeiro, Augusto Arman Rademacher Grunewald, vice-almirante, que era o comandante da Marinha. Então, esse foi o AI-1. Né? Para chegar no 5 tem que ter... Vamos ver por curiosidade. O AI-2, Ato Institucional número 2, em 27 de novembro de 1965. Declarou extinto o pluripartidarismo e criou 2 partidos. Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que reunia os partidários do novo governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que seria a oposição. Esse foi o AI-2. Ato Institucional número 3, AI-3, em 5 de fevereiro de 66, estabeleceu eleições indiretas para governadores que seriam eleitos pelas assembleias legislativas. Então, você vê que não é um ato de exceção, é apenas normatizando como seria o funcionamento da República naquele tempo. AI-4, Ato Institucional número 4, em 7 de 12 de 66, instituiu a convocação da Assembleia Nacional Constituinte para votar a Constituição que entrou em vigor em janeiro de 1967. Então você vê que foi criada uma Constituinte, fizeram uma Constituição e ainda obras do AI-4. Criação do Serviço Nacional de Informações, SNI, sob a chefia do general Goberido Couto Silva. Apesar de ser um cara inteligentíssimo, a eminência parda do Geisel, ele era de esquerda. Criação do Banco Central do Brasil, mudança da moeda para Cruzeiro Novo, criação do Banco Nacional da Habitação, BNH, para aquisição de moradia pelos brasileiros de menor renda. Você vê, de verdade, o governo militar cuidava dos pobres, coisa que nunca vi a imprensa dizer isso em tempo nenhum. Unificação dos institutos de previdência social e criação do INPS, atual INSS. Instituição da correção monetária, destinada a atualizar o poder aquisitivo da moeda. Não havia correção monetária antes do AI-4. Que vergonha, né? Mas o Brasil era um país atrasado. Naquele tempo,
para você ir para o norte ou para o sul, era tudo estrada de terra, não tinha asfalto, não. Criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, criado pelo AI4. Criação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e do Instituto da Terra, entre outros. Depois veio o AI-5. Não vou falar do AI-5, porque vocês sabem que o governo atual não gosta. E aí, antes que me... Aqui é igual a antiga KGB. Você é preso não é pelo que você fez ou tenha cometido. Você é preso até pelo que você pensou em fazer. Então, só falei do AI-1 até o AI-4, porque todo mundo fala tanto do AI-5 que eu não preciso falar. Como eu disse, deixe aí nos comentários se esse assunto interessa, se não interessa. Ele morre aqui. Os livros já foram indicados. Quem quiser, que leia. Um abraço. O carnaval já acabou, então vamos começar a trabalhar, macacada. O Brasil tem muita conta para pagar.